Vamos lá? Vamos continuar estudando sobre as duas testemunhas do Apocalipse? As duas testemunhas nós já sabemos ser a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento. E isso coloca por terra a tese que muitos ainda defendem de que Moisés e Elias voltarão a este mundo para pregar a palavra de Deus. E eu volto a repetir, se você e eu não crermos no que eles escreveram e disseram, ou profetizaram, dificilmente acreditaremos se dois cidadãos aparecerem por aí vestidos de Moisés e de Elias. Então, meu amigo, Moisés e Elias são pregados todos os dias quando você vai à igreja. Quando o pregador, por mais simples que ele seja, abre este livro, ele abre os escritos dos profetas de Moisés e de Elias, dos evangelhos, e toda vez que é lida esta palavra na igreja, ou mesmo quando está estudando a Bíblia na casa de alguém, ou quando 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas no nome de Jesus, o entendimento que vem, a iluminação que vem dessas duas testemunhas, Antigo e Novo Testamento, testificam de que nós precisamos de um Salvador e que Jesus é o Senhor dos Senhores. Jesus é o Messias que deveria vir a este mundo. Tivessem os judeus se antenado mais para as Escrituras e teriam compreendido que diante deles estava não apenas um nazareno, não apenas o filho do carpinteiro, mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E mesmo assim, entendendo pouco sobre ele, apesar de verem sua fama crescer, seus milagres, seu poder até mesmo sobre os demônios e a morte, inclusive sobre a natureza, ainda assim preferiram matá-lo. Porém, mal sabiam eles que, ao fazer isso, mesmo que não sabendo, pela totalidade do conhecimento que tinham, acabaram cumprindo a profecia de levar a ovelha ao matadouro. Levaram Jesus para que ele morresse pela humanidade, inclusive por eles também. Ok? Vamos continuar analisando essa história. Em Apocalipse 11 e o verso 3, é dito que essas duas testemunhas profetizariam por quanto tempo? Diz assim: darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de panos de saco. Vamos ver Apocalipse 12, capítulo seguinte, e o verso 6. Diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então, enquanto essas duas testemunhas aqui pregariam vestidas de saco, a mulher, que é a igreja de Deus, foge para o deserto. Mas será que Deus mandou construir igrejas no deserto? Não. Aqui é simbólico. Esta mulher, que é a igreja, ela não é que ela foge necessariamente para um deserto, mas ela se esconde em alguns lugares da terra, justamente diante da fúria da primeira besta de Apocalipse. Porque a igreja de Deus, a verdadeira igreja, foi perseguida por 1260 dias, que também são 1260 anos. E neste caso específico aqui da França, nós vamos ver que é um período simbólico, mas também tem a ver com o fechamento dos 1260 anos, mas no finalzinho aqui há um cumprimento específico de uma grande batalha entre a verdade, expressa na palavra de Deus, e o ateísmo dominante, especialmente na França. Então vamos lá? Apocalipse 12:6 diz então que enquanto as duas testemunhas pregam vestida de saco, a mulher foge para o deserto. E Apocalipse 12 e o verso 14 diz assim: e foram dadas à mulher 2 asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada durante um tempo, tempos e a metade de um tempo, fora da vista da serpente. Tempos, metade de um tempo, remonta a Daniel 7, capítulo 7, 25, aonde
é dito que o povo de Deus seria perseguido, o poder que se estabeleceria na terra perseguiria o povo de Deus por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. O que é isso, né? Um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo é a mesma coisa que 1260 dias ou 42 meses. Um tempo, na época de Daniel, equivaleria a 1 ano, 360 dias. 2 tempos, 2 anos, 720 dias. Mais meio tempo, 180 dias, 6 meses, somando 1 ano, 360, mais 720, correspondente a 2 anos, e mais 180 dias, que é a metade do ano, temos exatos 1260 dias, que em profecia também são 1260 anos. E este a gente já percebeu aí no estudo das 7 igrejas, no estudo dos 7 selos e das 7 trombetas, ali os 4 cavaleiros do Apocalipse, que esse período foi o período de escuridão da Idade Média, quando a igreja dominante governou o mundo de 538 a 1798. Exatos 1260 anos. Período em que a Bíblia precisou ser pregada em sacos de farinha. E muitas famílias tinham a Bíblia em casa, mas se fossem descobertas ou denunciadas porque estudavam a Bíblia, eles eram presos, separados um do outro, muitas vezes pagavam com a própria vida, a casa era destruída, eles espalhavam sal, destruíam a propriedade, para mostrar que o poder da igreja dominante era muito maior. E eles, portanto, tinham que muitas vezes esconder a Bíblia dentro do saco de farinha. E quando alguém entrava na residência para pesquisar, para saber se tinha alguma coisa, dificilmente eles iriam na farinha de trigo. Muitos até faziam aqueles pães gigantes, né, para a família. Ainda hoje, muita gente gosta daquele pão enorme, pão caseiro, muito bom, né? E tiravam o miolo e dentro colocavam porções da Bíblia. Assim, quando alguém entrasse, jamais imaginaria que o pão da vida estava sobre a mesa. A Bíblia estava ali escondida, ou dentro do pão, ou dentro da farinha ali, do saco da farinha de trigo, do milho, do cereal e assim por diante. Então, vamos agora para Apocalipse 13 e o verso 5, que fala também do mesmo tempo. Diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferia blasfêmias, arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir por 42 vezes. Mesmo período, 42 vezes 30, 1260. Então a Bíblia está recheada de informações sobre o período em que o papado governou a Idade Média e tirou da mão do povo as 2 testemunhas que precisaram fugir para o deserto, se esconder em outros lugares, mas também esconder a palavra de Deus em saco, em pano de saco, para que ninguém a encontrasse. O que nós podemos deduzir de tudo isso? Nos tempos bíblicos, o uso do pano de saco era uma referência a luto e contrição. Gênesis 37, versos 34, Isaías 37, verso 1 e Daniel 9, verso 3. Por esse motivo, durante 1260 anos da supremacia papal, de 538 a 1798, as 2 testemunhas, Antigo e Novo Testamentos, vestiram-se de pano de saco em sinal de luto por causa da obstinação do mundo em permanecer na obscuridade espiritual. O poder papal procurou ocultar do povo a palavra de Deus, a palavra da verdade. A Bíblia foi proscrita pela autoridade religiosa e secular e todos os esforços foram feitos para que as suas verdades não fossem conhecidas. Quando os mensageiros de Deus ousavam proclamar suas sagradas verdades, eram perseguidos, traídos, torturados e martirizados por sua fé. Muitos foram obrigados a fugir para as fortalezas das montanhas e cavernas da terra.
Então profetizavam as fiéis testemunhas vestidas de saco. Contudo, continuaram com seu testemunho por todo o período dos 1260 anos. Recentemente, o líder católico, o líder papal, um deles pediu perdão pela Idade Média e pelas perseguições. O mais curioso é que as perseguições surgiram porque as pessoas queriam a Bíblia e não a tradição. Queriam a palavra de Deus e não a palavra de homens. Embora o pedido de perdão tenha acontecido pelas atrocidades da Idade Média, a mesma religião continua ainda a pregar as doutrinas oriundas da Idade Média. Doutrinas que nada ou pouco tem a ver com a palavra de Deus. Então, se eu peço perdão para você por ter te perseguido, mas continuo com a minha arrogância, continuo com a minha intolerância, acreditando que eu sou infalível, que eu sou imortal, eu sou alguém como se fosse o próprio Deus aqui na Terra, não tem sentido, certo? Então essas duas testemunhas, a Bíblia, o Novo e o Antigo Testamentos, precisaram ser escondidos em sacos de farinha de trigo. Muitas vezes, inclusive aqui próximo, na América Latina, há evidências de que as pessoas rasgavam, pegavam a Bíblia quando tinham alguma, e rasgavam porções e distribuíam entre a comunidade. E eles colocavam dentro do sapato, depois vestiam a meia, colocavam o pé e pisavam na palavra de Deus enquanto caminhavam. E paravam em determinado ponto, tiravam o sapato, a bota, o tamanco, e liam aquelas porções, pois era a única coisa que eles tinham da palavra de Deus. Assim, mais uma vez nós vemos a testemunha fiel e verdadeira testificando de que as testemunhas de Deus, Antigo e Novo Testamento, tiveram uma grande batalha contra o erro. Durante os 1260 anos, de 538 a 1798. E agora, aí para frente, nós vamos entrar num momento específico em que a França ateísta, a Revolução Francesa, tem ali um conflito enorme contra a verdade. Aguarde, sobre isso vamos conversar ainda. Mas lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.